Shalom, este é um momento precioso, quando nós abrimos a palavra de Deus e esperamos e cremos e oramos que ela fale aos nossos corações. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós já cantamos, já ofertamos, já demos alguns recados, mas este é um momento importante, quando abrimos a Tua palavra, para lê-la e ouvirmos a Tua voz e os Teus ensinos. Tu sabes, Senhor, orei, estudei, mas eu dependo da unção do Espírito, para que esta palavra toque no meu coração e no coração de todos os meus irmãos e minhas irmãs que estão ouvindo. O Senhor nos alimente e nos edifique na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler apenas 2 versículos do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, os versos 18 e 19. Jesus diz assim: Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Nós temos ouvido nesses dias muitas palestras sobre o mundo pós-pandemia. Mas também nós temos ouvido muitas palestras, muitas orientações, muitos pastores escrevendo, falando sobre a igreja pós-pandemia. São opiniões diversas, variadas, alguns com muitas expectativas, outros com expectativas catastróficas. Mas eu gostaria de lembrá-los que não é a primeira vez que a igreja tem algum tipo de dificuldade, de ameaça, de pressão. Aliás, a igreja nasceu sob pressão. Desde o início, os judeus pressionavam tanto a igreja que acabou matando o próprio líder principal, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Depois, por causa da perseguição, a igreja acabou indo para Roma. E também nós vemos ali, em Roma, uma perseguição terrível a respeito da igreja. Era tão perseguido, os cristãos eram tão perseguidos, que Nero, no ano de 54, 58, ele incendiou a cidade de Roma e pôs toda a culpa nos cristãos. E muitos cristãos foram mortos sem merecer. Aliás, você sabe quantos cristãos tinham no ano 100 depois de Cristo? 25 mil cristãos. Mas sob pressão, sob perseguição, eles foram apedrejados. E em meio a essa perseguição toda, veio também o imperador Gera, no ano 310, depois de Cristo, que perseguiu, torturou, matou os cristãos, e a igreja cresceu do ano 100 ao ano 310, foi para 20 milhões. Do 25 mil, foi para 20 milhões. Agora, como subsistir e crescer em meio a tão grande crise? Nos séculos terceiro e quarto, missionários cristãos levaram muitos godos à conversão. E isso provocou uma reação da religião gótica, iniciando uma tremenda perseguição aos cristãos, com a morte de muitos deles. Já mais recente, em 1940, os nazistas na Alemanha desmantelaram a igreja.
Mao Tse-tung, com o objetivo de eliminar o cristianismo da China, ele expulsou os missionários estrangeiros, matou os líderes nacionais e proibiu os cultos públicos. Ao final da década de 1970, com o final do reinado de Mao, os missionários começaram a voltar para a China, esperando encontrar ali as igrejas dizimadas. Mas eles descobriram que, através das igrejas clandestinas, eles funcionavam clandestinamente, não tinham a Bíblia, eles se reuniam nas casas, cada um tinha uma folha da Bíblia, eles liam aquela folha e trocavam aquelas folhas entre os cristãos caseiros. E quando os missionários voltaram após a queda de Mao Tse-tung, a igreja havia crescido e chegado a 60 milhões de cristãos. Em 2006, a revista Time de Pequim publicou que havia mais de 80 milhões de cristãos na China. E continua crescendo, apesar da igreja ser controlada pelo Estado. E no Brasil, como é a história da igreja? O primeiro culto aconteceu no dia 10 de março de 1557, na Baía de Guanabara, por um grupo de calvinistas vindo da França. Mas logo os calvinistas foram expulsos e os colonos convertidos foram mortos. Aliás, a história relata que José de Anchieta é acusado de ter puxado a alavanca de enforcamento de um dos reverendos mortos. Por volta de 1630, em Recife, Pernambuco, chegou a igreja reformada holandesa e organizou ali uma igreja formada por índios potiguaras. Mas também, logo em seguida, os jesuítas perseguiram os missionários e colocaram num barco, mandando de volta para o seu país, colocaram no barco e vão com Deus. E se vão com Deus é literalmente porque o barco era pequeno e a grande maioria morreu. Com toda a dificuldade, segundo a Folha de São Paulo, de 5 de dezembro de 2019, hoje os evangélicos são 22% dos brasileiros e cresce 0,8% ao ano, e estima-se que em 2032 será de 50% da população. Um breve relato para que nós vejamos que a igreja de Jesus sempre foi perseguida, sempre enfrentou obstáculos e dificuldades. E nós não podemos também encobrir que muitos irmãos, hoje, estão sendo perseguidos e mortos em vários países islâmicos fundamentalistas. Mas não significa que Deus abandonou a sua igreja. Vimos uma estatística recente de que no Irã o evangelho cresce 19% ao ano. Nós passamos, sim, por lutas, por dificuldades, por aflições, mas a igreja continua antes, durante e pós-pandemia, porque ela foi instituída por Jesus Cristo. Ele é o Senhor. As dificuldades servem para depurar, para limpar, para purificar e para fortalecer a igreja. É certo que muitos acabam desistindo e nós não sabemos exatamente o que acontece. Mas nós precisamos entender que os membros, o rol de membros da igreja, não é necessariamente a lista real
dos membros da igreja de Jesus Cristo. Muitos passam e saem, não compete a nós julgar, e eu sempre digo, graças a Deus que eu não sou Deus para julgar. E eu penso que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter alguma surpresa. É claro que eu estou aqui pensando, trabalhando, mas eu penso que a gente poderá ter alguma surpresa, encontrar alguém e falar, você é aqui? Olha que surpresa gostosa, eu não imaginava. Mas pode acontecer também da gente procurar, escuta, você viu o pastor fulano? Você viu o presbítero ciclano? Você viu a minha líder? E não encontrar. Então, todas essas dificuldades que a igreja passa, é também uma forma de purificar, de fortalecer, mas também de depurar. Nós temos de ser realistas. Às vezes a gente comenta com alguém sobre as nossas expectativas no pós-pandemia. Olha, você precisa ser realista. Tem o realista com os olhos humanos. Só vê derrota. Mas quando nós somos realistas com os olhos da fé, nós vemos vitória. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, é a primeira citação da igreja. E diz assim, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele edificou, e contra a igreja as portas do inferno não prevalecerá. Não significa que as dificuldades não vão ter forças, mas significa que as portas do inferno não prevalecerá a investida, o trabalho da igreja. Ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai enfrentar, e nós vamos obter vitórias em nome de Jesus, porque é promessa do Senhor. A igreja não é prédio, não é instituição, mas é um organismo, é um corpo vivo vitorioso. A igreja é vitoriosa em Cristo Jesus, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de todos os problemas. A igreja de Jesus, ela é vitoriosa. Você pode dar um aleluia bem forte aí? Aleluia, glória a Deus. Deus tinha um propósito quando edificou a igreja, que era através dela dar continuidade ao seu ministério. E o seu ministério, o ministério da igreja, o ministério de Jesus ainda não terminou. E só terminará quando a igreja for arrebatada. Enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, a igreja tem algo para fazer, a igreja tem uma missão a cumprir. Deus tem um propósito. Quando nos colocou dentro da igreja, quando Deus nos atraiu para a sua igreja, Ele tem um propósito para a minha vida, para a sua vida. Nós somos a boca, a mão, os braços de Jesus para pregar o Evangelho e para abraçar os perdidos e trazê-los para perto de si. Queridos, o mundo não precisa de heróis, precisa de cristãos cheios do Espírito Santo, convictos de seu chamado, de sua missão, de seu ministério. A pandemia gerou crise existencial, com tantos enfermos. Muitas pessoas perderam a vida de seus familiares, e muitos desses familiares enlutados foram impedidos de chorar junto dos seus queridos,
com sentimento, trazendo um sentimento de vazio, de impotência, e só a igreja pode apontar a cura, o preenchimento, o conforto e o consolo que só encontra no Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. A igreja, que sou eu, que é você, deve ser portadora da esperança, do sentido da vida. Então a igreja existirá na pós-pandemia, porque ela tem uma missão. Ela continuará a pregar, a ensinar o bendito Evangelho de Jesus Cristo. E assim, a igreja deve estar preparada para acolher as pessoas, conduzindo-as ao encontro de Jesus e integrando-as nas comunidades de fé. Alcançamos, falamos de Jesus e também vem fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Eu creio que haverá um despertar da busca de Deus. E nós precisamos estar atentos a isto. Eu creio que muitos cairão na real, que a esperança não está na política, que a esperança não está simplesmente na ciência, embora nós não a desprezemos e cremos que é Deus quem usa e abençoa, que a esperança não está na economia, a esperança verdadeira encontra-se somente em Jesus Cristo. A igreja não salva, mas a igreja é o porta-voz desta mensagem preciosa de Jesus Cristo. Então, queridos, não é tempo de caos, é tempo de kairós. Podemos considerar esse tempo como uma oportunidade por meio da qual Deus pode agir. Agora surge uma pergunta: as pessoas voltarão para os templos? Eu creio que, apesar da realização dos cultos online, que deverão continuar, os irmãos anseiam pela volta dos cultos presenciais e não planejam continuar apenas assisti-lo virtualmente. Pode acontecer, sim, que um ou outro fique em casa, mas a maioria está saudosa de se ver, de se encontrar, de mantendo os devidos protocolos, poder estar juntos, poder rever e conversar, porque faz parte da igreja de Jesus Cristo. O encontro com a irmandade é diferente, não se compara com o ambiente online. Embora a gente se alegre quando vê um ou outro aqui na tela, mas a gente sente a necessidade de ver, nem que seja apenas cotovelo com cotovelo, uma batidinha no pé com o outro pé, ou apenas um dedinho, mas de olhar, de ver e de contemplar o irmão. Isso faz parte da fé cristã, da igreja. O louvor, queridos, a gente agradece a Deus por esses irmãos que têm nos conduzido ao louvor no culto online, mas fala a verdade, não estamos saudosos de cantarmos juntos, de ouvir a voz um do outro, de levantar as mãos. É diferente. As orações, Deus ouve as orações quando nós ligamos um para o outro, quando oramos daqui, mas nós sentimos a falta quando nós estamos num momento difícil. Alguém vem, ora, impõe as mãos sobre a nossa cabeça, ora conosco, nos dá um abraço. É claro que isto faz muito bem. Mesmo as mensagens com manifestações, quando estou pregando, as pessoas estão participando,
e no momento especial glorificam a Deus, louvam a Deus, aplaudem ao Senhor. Isto totalmente faz a diferença. Também, querido, eu entendo que as pessoas estão mais carentes, mais abertas, sensíveis e até mesmo dando mais valor à igreja. Ah, como que é importante. Ah, como eu sinto saudades. Ah, como eu gosto. E eu creio que muitos que procuravam algumas desculpas e não participavam tanto, agora sabem o quanto a comunhão na igreja entre os irmãos é importante. A igreja, desde o Novo Testamento, reúne-se em assembleia, numa liturgia, para cultuar, para glorificar, para pregar e para edificar uns aos outros. É assim que a Bíblia nos ensina. Estamos tendo este momento especial, onde não podemos nos reunir, e graças a Deus por essa oportunidade, pelo meio que podemos chegar até a sua casa. Mas o pós-pandemia, eu quero crer que voltará uma igreja com um coração mais dedicado, mais ansioso, mais desejoso, mais sedento da comunhão entre os irmãos para cultuar a Deus. É encontrando-se com o irmão, cantando, orando, celebrando, ouvindo e alimentando-se da palavra de Deus, que mantém o coração aquecido e renova-se espiritualmente. Nós continuaremos, sim, com os nossos cultos online, com o objetivo de atrair outras pessoas que ainda não foram alcançadas por Jesus e despertar-lhes a importância de uma comunhão com Jesus, de uma entrega da sua vida a Jesus, mas também a importância de viver e partilhar a fé em comunidade. As oportunidades oferecidas pela igreja, como um aconselhamento, como uma oração, ajudam na saúde física, na saúde emocional, social e espiritual. Então, queridos, enquanto o mundo prevê trágicas consequências no pós-pandemia, a igreja espalha a notícia da graça de Deus. Cristo quer abraçar o mundo e o faz por meio da sua igreja. Você é o braço de Deus, você é a boca de Deus para anunciar e para manifestar o amor dele para com todos nós. A missão da igreja é clara em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Nós devemos levar todos os ministérios da igreja a focar no cumprimento da sua missão, levar Jesus às pessoas e levar as pessoas a Jesus. A missão da igreja sempre foi e continuará sendo a de conectar as pessoas a Deus e umas às outras. Que possamos orar, ouvir a voz de Deus e através da sua palavra possamos sim pregar, mesmo inovando a forma de transmitir o evangelho, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por este bendito evangelho de Jesus Cristo. Embora a sua missão e o conteúdo da sua mensagem nunca mudam, nunca mudou com todas as perseguições históricas, mas os métodos, as estratégias podem mudar, e a missão é mais importante do que os métodos. A igreja de Cristo é vitoriosa, e é por Cristo que chegou até hoje, e será erguida, será edificada, e crescerá em número, em quantidade, mas crescerá também em qualidade e espiritualidade.
O objetivo de Satanás é destruir a igreja, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E se você é igreja, a igreja não será destruída, sairá mais forte e mais vitoriosa no pós-pandemia. Eu creio nisto, porque a igreja é de Jesus e as portas do inferno não prevalecem contra ela. E eu quero terminar com um versículo de Romanos, no capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, digam comigo, todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Ao Senhor da igreja, nós glorificamos e exaltamos. E é por isso que eu digo, que se nós estivéssemos juntos agora, eu ia convidar todos vocês para se colocarem em pé e louvarem ao Senhor e dar uma grande salva de palma para o Senhor da igreja vitoriosa, porque Ele é vitorioso. A Ele seja toda honra e toda glória, e na pandemia e na pós-pandemia, a igreja de Jesus avança em nome de Jesus. Aleluia. Amém.